Vamos continuar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Milena Borges e professora de redação. E agora nós vamos analisar uma redação, ok? Vamos entender o que é direcionamento textual, vamos compreender como que essa tese está em evidência em uma parte do texto e vamos ver na prática qual que é a função de cada parte textual. Vejam só, ainda que vocês achem inicialmente que essa redação é um tema difícil, ou eu não consigo escrever dessa forma, eu gostaria de antecipar e pedir que todos vocês desconstruam esses estereótipos aí na cabecinha de vocês. Vamos tratar disso com facilidade. Essa é uma aula inaugural ainda, nós ainda estamos no início do curso. Vou apresentar para vocês e ao final do nosso curso vocês estarão sim escrevendo dessa forma ou próximo a isso. É óbvio que cada um com o seu estilo de escrita, cada um com a sua forma de desenvolvimento, de apresentação das suas ideias. Mas as microestruturas, elas seguirão este padrão, ok? Porque nós iremos trabalhar cada parte, cada período desse apanhado de parágrafos, de informações que irão compor o texto dissertativo argumentativo, ok? Então, vamos lá. Qual que é o tema dessa redação? Objetificação do corpo da mulher. Primeira coisa a ser feita é grifar as palavras-chave da frase temática. A frase temática, gente, é isso aqui, ó, ok? E eu tenho aqui objetificação, ou seja, tornar como objeto o corpo e a mulher. Eu preciso grifar essas palavras-chave. Venham aqui comigo, olha. Vocês viram que ambas as bancas e organizadoras do concurso da Prefeitura de Montes Claros, elas têm um critério de correção que é a abordagem completa do tema. E é muito comum as pessoas fugirem do tema proposto, ok? Como que as pessoas fazem isso? Não contemplando todas as palavras-chave da frase temática. Eu preciso fazer uso de todas essas palavras-chave para que eu tenha uma abordagem completa. Se eu não fizer, eu vou tangenciar. O que é tangenciamento? Tangenciamento é falar sobre o assunto de modo vago. Então, veja só, se eu vou construir um texto falando apenas da mulher na sociedade brasileira, e não falo disso aqui como objeto, bom? Como olhar de objetificação, eu não vou abordar o tema por completo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tangenciar. Para evitar esse tangenciamento, nós vamos grifar com antecedência as palavras-chave da frase temática. Ok? Combinado? Então, esse será um acordo que vocês irão fazer sempre que pegarem, a partir de agora, uma proposta de redação. Grifem as palavras-chave para evitar fugir ou falar do assunto de modo perfeito? Vou aparecer aqui no cantinho para acompanhar com vocês. Vejam só. Começando o texto, eu tenho aqui um parágrafo da introdução. A introdução é uma parte do texto dissertativo argumentativo. E eu preciso apresentar nessa introdução a minha tese, ok? Que é o meu posicionamento. Por que eu preciso que essa tese esteja em evidência na introdução? Para que seja possível, no desenvolvimento textual, fundamentar essa tese, provar o meu ponto de vista. Então, eu preciso, sim, deixá-lo logo no primeiro parágrafo, para que eu tenha espaço para poder apresentar esses argumentos. Eu não posso deixar para apresentar o ponto de vista sobre isso aqui lá no terceiro parágrafo, lá no segundo. Preciso apresentar logo no primeiro. Tá bom? Então, veja só. A introdução tem que apresentar a tese, tem que apresentar um direcionamento textual
que é o nosso projeto de texto, direcionamento, e tem que falar desse contexto, falar deste tema, tem que introduzir esse tema. Essa introdução eu chamo de contextualização. Vou colocar aqui. Eu preciso organizar essas três partes no meu parágrafo introdutório: contextualização, tese e direcionamento textual. Vamos ver como que isso aqui fica? Vou apagar isso aqui para poder ficar mais claro aí durante a apresentação da introdução, ok? Aquilo ali tudo bem. Vamos lá. De acordo com Sigmund Freud, criador da psicanálise, quando uma pessoa é vista apenas como objeto e não em sua integralidade, está-se no domínio da perversão, uma vez que o consentimento e o desejo do outro não são levados em consideração. Veja só, quem diz isso aqui é o Sigmund Freud, tá bom? Quem diz aqui? Ele pega e começa a dizer, ele introduz o tema, que é a objetificação do corpo da mulher, fazendo uma contextualização com a fala de um psicanalista. Então, essa fala aqui, ela tem pertinência, essa abordagem que ela tem pertinência com o tema? Tem, ó. Estou falando aqui de perversão, estou falando aqui que uma pessoa é vista como objeto. Então, sim, essa contextualização tem tudo a ver com o tema. E aí, essa primeira parte aqui, eu chamo de contextualização, ok? Então, vocês conseguiram visualizar aí a presença, o posicionamento aqui? Presença da tese? Não, não tem ainda. Até então, o autor ou a autora dessa redação está falando segundo a perspectiva de um psicanalista. Não tem aqui a apresentação de nenhum ponto de vista, mas eu disse anteriormente que a redação precisa apresentar um posicionamento, precisa apresentar um ponto de vista. Vamos ver o seguinte? Ó, nesse sentido, isso aqui já é um conectivo. Em qual sentido? Sentido anterior, que foi apresentado por Freud, é fundamental discutir. Opa! Quando o autor ou autora diz que é fundamental discutir, ele está dizendo que é importante, ele está dizendo que é necessário, ele está dizendo que isso é um ponto de atenção. Então, quando ele aborda é fundamental discutir, aqui eu tenho a tese. E essa tese vem aí apresentada em evidência. É importante. Quando eu digo para vocês, olha, é importante falar sobre este tema, eu estou apresentando em terceira pessoa, de modo imparcial, o meu posicionamento sobre este tema. Perfeito? Então, eu tenho já a tese, eu já tenho contextualização e eu tenho tese. Discutir sobre o quê? Sobre a presente objetificação da mulher na sociedade contemporânea. E aí, o que é objetificação? Ó, tá aqui na frase temática, tá vendo? Da mulher, tá aqui na frase temática. Por que essas palavras da frase temática estão dentro do parágrafo introdutório? Para que o corretor comece a ler seu texto, identifique o uso das palavras-chave da frase temática e já tire da cabecinha dele a ideia de que pode ser que você não tenha abordado o tema por completo. Então, aquela ideia de que será se ele abordou o tema por completo? Acho que não. Então, eu vou descontar aqui um pouquinho. Essa ideia já não vai mais existir a partir deste primeiro parágrafo. Por quê? Porque o candidato que foi muito esperto, ele pegou as palavras-chave da frase temática e reproduziu dentro do primeiro parágrafo. Então, não existe mais a ideia de que não
há um possível tangenciamento, há um possível afastamento do tempo, ok? Vamos continuar. A qual se dá em virtude, ou seja, essa objetificação da mulher se dá em virtude da expectativa construída sobre a mulher e aí eu estou circulando esse E aqui, porque o E quer dizer o quê? Um mais outro. Ou seja, o E indica adição, ok? E da organização social que busca agradar ao olhar erótico masculino. O que esse autor diz, gente? Que a objetificação do corpo da mulher, voltem aqui comigo, ela existe e é necessário discutir sobre isso, ele apresenta isso na tese, em função de dois problemas. Quais são eles? Expectativa construída sobre a mulher e organização social que busca agradar ao olhar erótico masculino. O que eu tenho aqui? Dois argumentos. Esses dois argumentos citados, eles fazem parte do meu direcionamento textual. É o meu direcionamento textual. O que é esse direcionamento textual? Eu estou prometendo para o corretor que eu vou abordar no primeiro desenvolvimento, que é o meu segundo parágrafo, eu chamo também de D1, desenvolvimento 1, eu vou abordar o quê? Eu vou abordar sobre a expectativa construída sobre a mulher. E no meu desenvolvimento 2, que é o meu terceiro parágrafo, eu vou abordar sobre a organização social que busca agradar ao olhar erótico masculino. Veja só, eu prometi isso no parágrafo da introdução. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso cumprir com essa promessa, ok? Eu preciso cumprir com essa promessa. Cumprindo com essa promessa, eu estou cumprindo com o meu direcionamento pessoal ou com o meu também denominado projeto de texto, ok? O que eu tenho nessa introdução? Uma contextualização, um conectivo que liga a contextualização à frase temática, que está inserida aqui logo depois. Eu tenho uma tese e eu tenho um direcionamento textual. Eu tenho aqui um projeto de texto, ok? Um direcionamento para aquilo que eu vou abordar no desenvolvimento 1 e para aquilo que será abordado no desenvolvimento 2. A introdução está perfeita. Isso é dividido em 3 partes: contextualização, tese, ok? Frase temática, tese com frase temática, introdução de frase temática e projeto de texto. É isso, esse modelo de microestrutura da introdução que nós iremos trabalhar nas nossas redações, ok? Então, vamos para a parte 2. Parte 2, gente, vamos lá. A parte 2 é o meu argumento 1. Lembra que eu falei? O meu argumento 1 é o meu desenvolvimento 1. Eu já escrevi aqui um parágrafo, que foi o parágrafo da introdução. O meu argumento 1 ou desenvolvimento 1, ele se refere ao segundo parágrafo do texto. Só que aqui eu estou começando uma argumentação, estou dando início à argumentação. Eu disse lá no parágrafo anterior sobre a expectativa construída sobre a mulher, mas eu não expliquei nada disso. Eu apenas citei, tá bom? Eu apenas abordei, coloquei ali, dei uma degustação. Falei para o corretor, olha, eu vou falar sobre a expectativa construída sobre a mulher, mas eu não expliquei nada disso. Eu vou começar a explicar isso neste parágrafo. Então, se eu estou começando uma argumentação, o que eu vou fazer? Eu vou começar esse parágrafo com um conectivo que indica início, ok? Esse conectivo aqui tem que indicar início de uma argumentação. E logo depois desse conectivo, o que eu vou dizer? Veja só, a
uma expectativa, em princípio, há uma expectativa socialmente construída em torno do que é ser mulher. Opa, tá parecido com isso aqui, não tá? Ó, expectativa construída sobre a mulher, não tá? Isso aqui é o meu tópico frasal. Ele precisa vir logo no início do meu desenvolvimento 1 e ele precisa ser igual ou muito parecido com aquilo que eu prometi para argumento 1, ok? Eu não posso prometer uma coisa aqui e falar de outra. Eu preciso seguir essa ordem. Então, olha ele aqui, ó. Exatamente igual, parecido, muito próximo daquele argumento que foi prometido. Expectativa construída em torno do que é ser mulher. Aqui vocês podem também fazer uma paráfrase, ok? Aí começa a explicação. E como eu sei que vai começar essa explicação do que é essa expectativa? Ele utiliza isso aqui, ó, a qual poderia ser visto que, uma vez que, porque, tá bom? Conectivos que indicam explicação. Limita o gênero feminino ao espaço de cuidado do lar e da sexualidade, ok? A esse respeito, olha outro conectivo aqui. Respeito do que eu disse no período anterior. A filósofa Simone de Beauvoir já afirmava que não se nasce mulher, torna-se mulher. O que é isso aqui? É aquilo que ambas as bancas solicitam: consistência argumentativa, procedência argumentativa, ou seja, repertório, ok? Eu estou falando de um tema, e aí eu coloco como um argumento meu de que há uma expectativa socialmente construída em torno do que é ser mulher. E eu provo que uma filósofa aborda essa temática. Essa filósofa aqui, ela não precisa abordar sobre a expectativa, mas ela aborda, ela fala da mulher. Se ela fala da mulher, eu já posso usar, tá bom? Porque está dentro do mesmo eixo temático, está dentro do mesmo campo de assunto. Então, o repertório, ele não precisa falar especificamente do tema, ele precisa falar do assunto de modo geral. Quem vai fazer essa relação do repertório, que aborda o assunto, com o tema específico, é você que vai escrever. Então, vamos continuar. Assertiva, que denota haver um processo por meio do qual as mulheres são forçadas a cumprir as expectativas sociais, incluindo, nesse caso, a função de objeto sexual masculino. Em contraste, aí aqui eu tenho outro conectivo, a pensadora defende a liberdade da mulher para se manifestar na integralidade da sua subjetividade. Ele finaliza aqui, ou ela, o parágrafo, discordando dessa expectativa construída acerca do que é ser mulher, ok? E aí nós vamos passar para o desenvolvimento 2 agora, que é o meu terceiro parágrafo do texto. Introdução, primeiro parágrafo, argumento 1 ou desenvolvimento 1, segundo parágrafo, argumento 2 ou desenvolvimento 2, terceiro parágrafo, tá bom? Se o meu argumento 1 diz respeito ao meu direcionamento, cumpre com o requisito apontado no primeiro item da introdução, eu espero que o meu argumento 2 reproduza integralmente as informações prometidas do argumento 2 citado, que foi citado lá na introdução também, ok? Vamos lá, então. Vamos continuar, meus queridos. Argumento 2, ok? O que eu tenho aqui? Primeiro, eu começo com o conectivo além disso. Além disso, é a mesma coisa que somado a isso. Ou seja, esse além disso, ele indica a adição. Por que eu comecei esse parágrafo com adição?
E aí eu vou voltar alguns slides aqui para vocês entenderem. Lembra que eu circulei o E? Eu não disse que aqui tem uma relação de adição, porque tem um argumento 1 mais outro argumento? Ok. No meu próximo, eu falei do argumento 1. Agora, eu vou falar do argumento 2. Então, a relação que esse parágrafo possui com o parágrafo anterior é uma relação de adição. E como eu sei disso? Foi prometido lá na introdução que seria argumento 1 mais argumento 2. Ou seja, a relação entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 é uma relação de adição. Se é uma relação de adição, eu preciso usar um conectivo de adição. Não vou poder colocar aqui um conectivo de conclusão, de consequência. Eu preciso usar um conectivo coerente. Isso aqui é fazer uso de conectivos para a construção da argumentação. Critério contemplado também em ambas as bancas organizadoras dos concursos aí da Prefeitura de Montes Claros. Ok? Vamos aprender detidamente com estratégia a utilizar todos esses conectivos. Além disso, é importante salientar que a mídia intensifica a faceta de reificação do feminino. Olha, pessoalmente dizendo, eu não gostei muito dessa palavra aqui. Eu acho que o candidato poderia ter usado uma palavra mais simples, né? Mas, tudo bem, não está errado. Não precisa enfeitar, não é necessário enfeitar e usar palavras difíceis no texto, porque ele tem uma nota alta, ok? Isso ocorre quando há produções audiovisuais em que a mulher é reduzida à condição de objeto, ou em propagandas nas quais o corpo da mulher é destacado em detrimento do produto. Nesses casos, e aqui eu tenho outro conectivo, nota-se que a sociedade busca agradar ao olhar erótico masculino. Opa, tá igual à introdução ao que foi prometido? Organização social que busca agradar ao olhar erótico masculino, isso foi prometido na introdução. Cumpriu com a promessa? Sim, falou disso aqui. Ok? Poderia, acredito que para uma organização estrutural fluir melhor e ter um parâmetro ali para todos os parágrafos, esse argumento poderia estar aqui no início, ó, no tópico frasal inicial. Nós vamos aprender essa estrutura de citar sempre o argumento 1 e 2, respectivamente, nos seus parágrafos, no início. Não tenhamos chance de errar essa retomada, tá bom? Mas aqui está tudo bem, está tudo certo. Conforme o psicanalista Jacques Lacan assevera em sua análise sobre o fenômeno. E aí, vejam só, voltem aqui comigo. Ele usa mais um repertório. Precisa desse tanto de repertório? Não, não tem necessidade. Ele usou, se vocês quiserem usar 2, pode usar. Se usar 3, pode usar. Mas não é necessário. Ele poderia aqui, por exemplo, citar exemplos de propagandas em que o corpo da mulher ela está ali para agradar ao olhar erótico masculino. Acredito eu, como professora, que ficaria uma redação mais autoral, tá? Mas não está errado e existem diferentes tipos de escrita. O que nós precisamos ter em mente é que a banca avalia a presença e a consistência argumentativa. Perfeito? Então, vamos continuar. Agora nós vamos para a conclusão. Nós já falamos de introdução. A introdução apresentou um direcionamento para o argumento 1, para o argumento 2, e agora nós vamos para a parte final do texto. O que a conclusão precisa dizer? Precisa apresentar. Ela está finalizando o texto, correto? Se ela está finalizando o texto, é óbvio que ela tem que começar com um conectivo conclusivo, um conectivo que diz, olha, estou terminando tudo por aqui. E aí, essa conclusão, ela precisa apresentar uma retomada do tema, uma retomada da tese
ok? Ela precisa apresentar ou um alerta social, ou uma necessidade de intervenção para esse problema, e aí uma frase final. Essa introdução também é dividida em três partes, assim como todas as outras microestruturas dos nossos desenvolvimento e introdução, tá bom? Vamos ler. Portanto, é inadmissível que a sociedade permaneça validando e reforçando a cultura, olha, a retomada, ó, de objetificação do corpo feminino. Nesse viés, ou seja, nesse sentido, qual sentido? Sentido anterior, vendo que o conectivo ele tem uma relação lógica, ele precisa apresentar uma relação lógica entre os períodos. A imagem da mulher deve ser ampliada, ó, deve ser, está apresentando o quê? Aquilo que deve ser feito, uma necessidade de reafirmação, de valorização, tá bom? A imagem da mulher deve ser ampliada e diversificada nas mídias, além de ser importante campanhas e discussões que ratifiquem a liberdade da mulher de ser o que quiser. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um alerta, eu tenho a necessidade de mudança de um parâmetro, de um contexto. Então, é aquilo que volta para uma intervenção. É uma abordagem aqui de intervenção para este problema, ok? Feita essa abordagem de intervenção, eu vou finalizar o meu parágrafo. E aí eu uso mais um conectivo, tá, de finalização, que é o desse modo. Desse modo o quê? Desse modo anterior, tá? O feminino deixará de estar sobre olhares perversos, que é a erotização, foi citada na introdução e foi desenvolvida e fundamentada no desenvolvimento 2, e poderá manifestar sua subjetividade sem barreira e limitações. E foi o quê? A expectativa, está retomando a expectativa socialmente construída sobre o que é ser mulher. Aqui não está na ordem, tudo bem, tá? Mas no desenvolvimento 1 e 2 eu preciso seguir aquela ordem que é apresentada na introdução. Argumento 1, desenvolvimento 1. Argumento 2, desenvolvimento 2. E aí, eu gostaria de demonstrar para vocês aqui, ó, discussão temática vai ficar para a próxima aula, tá bom? Mas eu gostaria de demonstrar para vocês aqui que todas essas partes do texto têm, esses parágrafos, todos eles têm três partes. Todas essas microestruturas, elas são compostas de três partes, ó. Contextualização, tese, com retomada do tema, e direcionamento textual, ok? Casado ou argumento, fundamento, explicação e fechamento. Olha, ok? A mesma coisa. Argumento, fundamento e a finalização do parágrafo. Olha só, três períodos. Ó. 1, 2, 3. Ok? Mais um. Retomada. Ok? Proposta de intervenção ou alerta social. E a frase final. Qual o motivo isso? O texto dissertativo argumentativo, ele não tem aí introdução, desenvolvimento e conclusão, a sua macroestrutura. Eu não tenho aqui uma microestrutura que compõe esse texto. Se eu tenho uma micro, essa micro também tem que seguir um parâmetro de texto dissertativo argumentativo. Afinal, é uma parte de um todo. E eu preciso organizar todos os meus parágrafos seguindo essa linearidade, tá bom? De início, meio e fim. É isso. Essa redação é um exemplo do que nós faremos ao final do curso e até a próxima aula. Beijos e bons estudos.